Seja bem-vindo ao 5º episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Esta semana falamos de O Último dos Líderes. Não será difícil chegar ao nome de Mikhail Gorbachev, o homem que revolucionou a União Soviética. Nesta conversa que acompanha a crónica semanal no Expresso, o autor também não esquece o tema que marcou a semana, a demissão de Marta Temido, e como sempre temos um improviso reservado para a parte final. Vamos então a isto, eu sou a Paula Santos. Olá, Miguel. Olá, Paula. Antes de mais, a pergunta: porquê este rótulo de o último dos líderes para o homem que pôs fim à Guerra Fria? Bom, um verdadeiro líder mundial é alguém que consegue agir sobre o seu tempo, sobre as suas circunstâncias e, de facto, mudar qualquer coisa de fundamental no mundo. Acho que Gorbachev foi o último dos líderes que conseguiu fazer isso. Helmut Kohl também esteve na reunificação da Alemanha, mas ela só foi possível porque Gorbachev deitou abaixo o muro e depois dele nós nunca mais tivemos nenhum líder de grande estatuto a nível mundial que de facto tivesse mudado as coisas, seja para o bem, seja para o mal. No caso de Gorbachev foi para o bem, ele foi o homem que de facto mudou o século XX, mudou todo o panorama, o final do século XX, com repercussões para o século XXI. No seu texto faz uma viagem pela história da União Soviética com Gorbachev e a seguir da Rússia com Boris Yeltsin até chegar a Putin, enquanto revela momentos que marcaram as primeiras impressões, por exemplo, de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan sobre o então desconhecido Gorbachev. Quer partilhar alguns? Sim, ele foi o primeiro dirigente ocidental que avisou os outros que Gorbachev podia ser diferente foi Pierre Trudeau, o pai do atual primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, e foi ele quem primeiro disse a Thatcher que o Gorbachev parecia ser diferente. Quando Gorbachev vai a Montreal encontrar-se com o Trudeau, conhece também um homem que era o embaixador da União Soviética no Canadá e que depois vai ter uma grande influência política sobre o próprio Gorbachev, vai ser seu conselheiro político quando ele chega a secretário-geral do Partido Comunista Soviético e quando Margaret Thatcher o recebe em Londres, ele é o homem braço direito de Yuri Andropov, que na altura era o secretário-geral do PCUS. E Thatcher também fica muito impressionada com Gorbachev, ela diz nas suas memórias, e eu transcrevo, que mais do que a retórica marxista dele foi a atitude dele, a pose dele, a maneira como ele falava, o empenho como ele falava das coisas, a curiosidade dele, que o levou, ela diz lá, que ao fim de umas horas a falar com ele, recebeu para almoçar com a mulher e ao fim de umas horas eu estava a gostar deste homem. E ela avisou Reagan que temos aqui um homem diferente, porventura um homem diferente. E aquilo que eu digo depois, que Ronald Reagan era um homem muito primário politicamente, ele era conhecido, por exemplo, porque não lia nenhum documento que tivesse mais de uma página, fosse o que fosse, por mais complicado que fosse, ele só lia documentos de uma página, porque aborrecia-se com mais, não tinha capacidade para mais, mas era um homem de grande intuição política para as coisas que verdadeiramente eram importantes. E ele, quando conheceu Gorbachev, também percebeu que estava ali alguém que de facto podia pôr termo à Guerra Fria, podia caminhar no sentido do desarmamento nuclear e que era preciso aproveitar essa oportunidade. Reagan soube fazê-lo, os dirigentes ocidentais que vieram a seguir não souberam fazê-lo e por isso eu digo no meu texto que eles não souberam ir de encontro à história que Gorbachev tinha aberto. Usando até as suas palavras, o Miguel considera que a herança de Gorbachev não foi acautelada nem pelo sucessor dele, na Rússia, que multiplicou erros, prometendo prosperidade em troca da desintegração do Império e, sobretudo, lá está, pelo Ocidente, que não esteve à altura do homem que mudou a história. Porquê? Porque ele precisava de ajuda financeira, precisava de suporte político para aquilo que estava a fazer. Ele fez aquilo que nem nos melhores sonhos no Ocidente se tinha imaginado, foi derrubar o comunismo e com isso libertar a cortina de ferro que ocupava quase metade da Europa e 14 fusos horários do planeta.
E ao fazer isso inteiramente sozinho, ele precisava de apoio internamente e precisava de apoio externamente. E esse apoio, como eu digo, foram palmadinhas nas costas. Toda a gente lhe fazia elogios no Ocidente, mas quando ele participou numa cimeira do G20 e pediu ajuda financeira, ninguém se chegou à frente, ninguém o quis ajudar, acharam que era um problema para o qual ele tinha capacidade de fazer sozinho, mas de facto não tinha. Quando ele sai do poder, dá uma entrevista a uma televisão italiana em que lhe perguntam se ele estava à espera daquilo que acabou por fazer. Ele diz que não. O Gorbachev, ele confessa que o que ele queria era remodelar o socialismo soviético e dar-lhe aquilo que ele chamou um socialismo do rosto humano, que, se não estou em erro, foi uma expressão que foi cunhada primeiro pelo Allende no Chile e que depois foi retomada entre nós em 1974 pelo Mário Soares. E o socialismo do rosto humano, na perspectiva do Gorbachev, não era a introdução do capitalismo na Rússia, seria qualquer coisa a meio caminho entre a social-democracia nórdica e, por exemplo, aquilo que se passava na Jugoslávia, na antiga Jugoslávia de Tito, com a autogestão e a cogestão das empresas e com a pequena propriedade dos agricultores. Mas para isso ele de facto precisava de força interna e de apoio externo. E ao destapar a panela de pressão que era a União Soviética, ele desintegrou também o Império, porque a União Soviética eram muitas repúblicas, muitos povos a falar línguas diferentes, muitos povos de etnias diferentes, de religiões diferentes, e tudo isso rebentou quando ele destapou a panela e reintroduziu o diálogo, a democracia, o debate, os partidos políticos, a liberdade de imprensa, e então rebentaram todos os nacionalismos e ele viu-se sozinho na Praça de Touros, com os touros por todos os lados e sem apoio nenhum, e o Ocidente não percebeu que mais do que ajudar a capitalizar a Rússia, tinha que ajudar a estabilizar aquele imenso país. A notícia da morte de Gorbachev com 91 anos marcou o mundo, mas à escala portuguesa tivemos muito que falar esta semana depois de termos despertado para uma madrugada em que Marta Temido apresentou a demissão com resposta imediata do Primeiro-Ministro. O Miguel não entra no grupo dos que fizeram coro a elogiar o trabalho da Ministra no auge da pandemia e muito menos ainda nos últimos tempos. Não, de todo. Eu acho que os números falam por si. O Serviço Nacional de Saúde e a saúde em geral que Marta Temido recebeu quando pegou na pasta há 4 anos e tal atrás, eram incrivelmente melhores do que são hoje. Ela deixa o setor da saúde e o SNS num estado absolutamente lastimável. Basta pensar, por exemplo, no que é a natalidade natal hoje em dia, o número de mortes por partos por 100 mil, que nós estávamos no topo dos países da União Europeia com 2,5 mortes, hoje estamos com 17. Somos o último país, o pior país da União Europeia, regredimos 40 anos neste número, as consultas estão, o tempo de espera para as consultas está pior do que estava, tínhamos 700 mil pessoas sem médico de família, hoje temos mais do dobro, mais de 1.400.000, aquilo que é tão elogiado, que é o trabalho dela durante a pandemia, consistiu essencialmente em fechar o Serviço Nacional de Saúde, passou a ser o Serviço Nacional da Pandemia exclusivamente, e ela não quis recorrer ao setor privado que tinha capacidade para internar pessoas com a pandemia, com Covid, estava preparado, tinha meios, tinha capacidade, ela não o quis fazer, quis concentrar tudo no setor público e ao fazer isso, ela desguarneceu toda a luta para as outras doenças. E eu, enfim, não sou cientista, ainda estão a investigar o assunto, mas eu acho que é difícil não desligar o aumento anormal do número de mortes que temos hoje em dia em Portugal do facto dessas pessoas terem acumulado doenças há 2 e há 3 anos atrás que não foram tratadas na altura. Politicamente, a forma como tudo se passou desta vez, com a saída da Ministra e o Primeiro-Ministro a mostrar uma distância cada vez maior de Marta Temido nos últimos meses, até os problemas se avolumarem e chegarmos a estes fechos, parece-lhe que foi a melhor forma de gerir o processo? Olha, Paula, eu acho, como eu digo, que raramente vi tamanha incompetência beneficiar de tamanha indulgência da parte jornalística. E o que eu acho extraordinário é que já tenho visto tanta gente que diz sempre que António Costa não deixa cair ministro de nenhum, desta vez insurgir-se por ele ter deixado cair naturalmente uma ministra que resolveu demitir-se
quando achou que já não tinha capacidade, ou que já não tinha vontade, ou que se devia demitir. Porque afinal de contas, quer dizer, o Primeiro-Ministro não pode ser acusado por não despedir ministros que são manifestamente incompetentes, e por outro lado ser acusado por não impedir a demissão dos ministros quando eles próprios acham que já não são competentes para desempenhar essas funções. Minha pergunta era mais no sentido de perceber se acha que devia ter sido mais cedo, ou seja, que devia ter havido iniciativa pelo lado do Primeiro-Ministro, ou era se calhar antes do tempo? Eu acho que sim, eu acho que devia ter sido mais cedo. Eu acho que, sobretudo, quando nós somos confrontados no início do verão com uma afirmação que não é da Ministra, mas que é do setor dela, Ministério da Saúde, salvo erro da Diretora-Geral, em que diz: aconselhamos os portugueses a não adoecerem durante o verão, subentendendo, porque não temos condições para os tratar. Eu acho que isto é intolerável. Eu acho que o Primeiro-Ministro não pode assistir a uma frase destas e ficar quieto. Não pode. Se o Ministro da Justiça amanhã disser: aconselhamos os portugueses a não recorrer à Justiça porque não temos capacidade para os atender, este Ministro tem que ser corrido, e cada um em seu respectivo setor. Isto é realmente o fim da linha, quer dizer, quando se faz uma declaração destas, é o fim da linha. Então para que é que nós pagamos impostos? Porque é que o setor da saúde neste momento leva 7,5% do PIB da riqueza nacional no seu orçamento? Para quê? Para nos dizerem: não adoeçam porque nós não temos capacidade de vos tratar. Quando no país com a mais baixa taxa de natalidade do mundo, não é da Europa, as mulheres andam de um lado para o outro à procura de quem possa assistir a um parto. Isto é intolerável. Isto já, quer dizer, ela já devia ter sido embora há muitíssimo tempo. E depois disto tudo que acabou de dizer, da gestão que no caso do Ministério compara do Ministério gerido por Marta Temido, lá está, compara a uma absoluta incompetência e falhanço no exercício de funções, que conselho é que o Miguel daria ao novo titular da pasta, que ainda não sabemos quem será? Olha, há uma coisa que eu tenho que fazer justiça, seja quem for o titular, e mesmo a doutora Marta Temido, é que esta é uma pasta muito difícil, e cada vez é mais difícil, porque com o envelhecimento da população que temos e com o recurso cada vez maior ao atendimento clínico por parte de toda a gente, e os portugueses são dos povos que mais recorrem à assistência médica, os portugueses adoram estar doentes ou achar que estão doentes, não é fácil de gerir a pasta da saúde. Eu não sei o que é que o novo titular deve fazer, mas acho que à partida há uma coisa que nós nos damos conta, que há uma desorganização total de meios, e viu-se agora com a morte desta parturiente indiana, que ela vai para um hospital, o hospital tem condições a nível de pessoal para tratar, mas não tem incubadoras, e o outro não tem médicos, mas tem incubadoras. Quer dizer, há aqui uma desorganização de meios, que é a primeira coisa que é preciso atalhar. Eu não sei como, eu não sou especialista, eu não sou administrador hospitalar. Agora, não faltam no Serviço Nacional de Saúde, e aí o Fernando Medina tem razão, não faltam meios financeiros, não faltam meios humanos, porque durante o mandato de Marta Temido entraram mais, creio que 50 ou 40 mil pessoas para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que falta aqui é organização e vontade de pôr isto na ordem. No fundo, pôr mesmo ordem na casa. Está feito o retrato do artigo de opinião de Miguel Sousa Tavares, que pode encontrar na edição do Expresso desta semana. Seguimos para o improviso. Quando pensamos que já vimos tudo, sai uma nota do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a anunciar que instaurou um processo disciplinar a uma jornalista por causa das perguntas que fez a Ruben Amorim no final do jogo do Sporting. Parece, Miguel, que há regras e limites que alguém procura impor, pondo em causa direitos fundamentais ao abrigo de um suposto regulamento da Liga de Futebol. Como é que isto ainda é possível? Olha, Paulo, eu ouvi há bocado o advogado do Sindicato de Jornalistas dizer que o Conselho Disciplinar da Liga é composto por ilustres juristas. Não é a opinião que eu tenho. Não é, e não é desde agora. Eu acho que tenho visto decisões deles que são verdadeiros atentados jurídicos e até ao bom senso. Aliás, eu acho que o futebol está povoado pelos piores juristas que existem, sejam eles magistrados ou ex-magistrados, sejam advogados ou ex-advogados. É de facto um cemitério de juristas, e esta decisão do Conselho de Disciplina vem na sequência de muitas outras que a gente não entende. Primeiro que tudo, aqui eu não entendo como é que eles arrogam competência para equiparar jornalistas a agentes desportivos.
Também já o fizeram com os stewards, que são elementos da segurança dos estádios. Qualquer dia também consideram os polícias ou os empregados dos restaurantes dos estádios como agentes desportivos. Quer dizer, há aqui uma ânsia sancionatória de jurisdição sobre toda a gente que entra num estádio de futebol que começa por ser preocupante. É óbvio que agora vieram com um comunicado a dizer que está fora de causa sancionar a jornalista em questão, mas se não podem sancioná-la, para que é que lhe põem um processo? Quer dizer, não se entende como é que de facto o Conselho de Disciplina imaginou algum dia que podia ter autoridade sobre uma jornalista para sancionar disciplinarmente e por causa de uma pergunta. Também não entendo, e ficamos a saber agora, que as perguntas são negociadas nas conferências de imprensa. São negociadas entre os jornalistas e, pelos vistos, os clubes, porque o Sporting queixou-se da pergunta, não é? Não tinha gostado da pergunta, e tudo isto faz parte dos regulamentos da Liga de Clubes. Eu acho extraordinário que assim suceda, mas também acho extraordinário uma coisa, é que os jornalistas aceitem isto. E aí temos vários culpados na história, não é? Os jornalistas aceitem isto, e que só quando há um jornalista, no caso uma jornalista, que é alvo de um processo disciplinar completamente abstruso, então aí é que os jornalistas dizem: Jesus, que estão a pôr a mão nos nossos direitos. Mas antes não fizeram nada. Eles deveriam ter começado por não aceitar, expressamente recusar, o tal regulamento disciplinar da Liga. Miguel Sousa Tavares, de Viva Voz, com o último dos líderes, o título do artigo desta semana. Este episódio teve a sonoplastia de João Luís Amorim. Já sabe, a opinião à sexta-feira.